Criar filhos independentes e responsáveis é o sonho de todas as mães. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que cuidar quando a gente delega a nossa responsabilidade para eles. Muitas vezes a gente não tem opção e acaba delegando para as nossas crianças tarefas as quais elas precisam realizar durante o dia, mas que não são exatamente o que elas, como crianças, deveriam fazer. E aí existe um equilíbrio muito tênue entre você delegar as suas responsabilidades maternas para a sua criança ou dar a disciplina e o conhecimento para que eles façam, para que eles consigam fazer as tarefas deles e também apoiar nas tarefas de casa, sem que isso vire uma cobrança excessiva. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou a Carol Roduí, sou terapeuta de mães para ajudar na expansão de consciência através do autoconhecimento e apoio aos filhos. Quando a mãe se conhece, o filho melhora, prospera, se desenvolve em todas as áreas, eliminando atraso de desenvolvimento e uma série de outras coisas que podem estar aí guardados na sua caixa preta materna. Então, quando a gente fala de delegar responsabilidades, né? O que a gente precisa ter de cuidado com isso? É assim, né? Vamos dizer que você é uma mãe que trabalha e que o seu filho tem uma tarefa de, sei lá, de esquentar o almoço para ele e para os irmãos. Isso, quando é sua responsabilidade, você faz e pede para o filho fazer, apoiar os irmãos, mas deixe o entendimento de que ele é uma criança. Ele não vai fazer perfeito, ele vai fazer o melhor que ele sabe com a idade que ele tem e ele vai precisar ter tempo de ser criança. Muitos de nós e muitos dos nossos pais foram podados dessa possibilidade de brincar, de ser criança, de ter tempo para si mesmos, porque tinham tarefas do lar e do cuidado dos irmãos. Só que quando isso acontece de uma forma desordenada, a gente coloca a responsabilidade do cuidado dos irmãos aos filhos mais velhos. E aí é que tá. Muitas de nós temos essa marca emocional de ter que cuidar dos irmãos e aí ser colocado na posição de grande, né? Você é responsável, você tem que ser exemplo para o seu irmão, você tem que cuidar dele, você não pode deixar ele fazer arte, você não pode fazer isso, aquilo outro, porque você tem que cuidar do seu irmão, cuida do maninho, você recebeu o maninho agora, ele é seu bebê também. Gente, isso para o mais velho é a treva emocional. Porque quando a gente coloca essa criança na posição de cuidador, ele perde o trono de criança. E aí isso traz mágoa, traz ressentimento, traz dificuldade emocional. Porque muitas vezes a mãe, por normalidade, precisa dar mais tempo e atenção ao bebê ou ao pequeno. E deixa de lado o maior. E isso traz um buraco emocional para esse maior, porque antes ele era o centro da atenção e agora ele não é mais. E isso faz com que emocionalmente ele se torne frágil ou ele tenha um ciúme desafiador dos irmãos menores. Ele tenha comportamento às vezes de agressão com os menores. Ele pode ter uma dificuldade de aceitação ou de diminuir os pequenos, de alfinetar os pequenos. E aí tudo isso vem dessa criança ferida. E quando é que isso se agrava? Quando nós, mães, estamos na mesma posição. E aí a gente pode repetir o padrão da nossa mãe, ou a gente pode mudar o ponto de vista. Eu sei porque eu sou a mais velha. E eu tive feridas emocionais profundas que eu tive que tratar em mim por causa dessas questões. Quando eu olhava para isso, eu sempre me achava menos merecedora de cuidado
do que o meu irmão. Eu me achava abandonada, eu tinha síndrome do abandono, eu tinha várias feridas ali, emocionais, que tinham relação com isso. E não que o coitado do meu irmão tenha feito alguma coisa, mas a questão foi essa falta de atenção e me adultizando numa posição de cuidadora, né? Só que eu era muito pequena quando isso aconteceu. E aí a gente tem uma diferença pequena de idade e isso pra mim era abandono. Era abandono. Não que esse tenha sido o intuito da minha mãe. Mas hoje qual é o cuidado que eu tenho com a minha filha mais velha? Eu tenho cuidado de dizer que ela pode me apoiar sim com o Mano, porque o meu irmão, o meu filho mais novo, ele é TEA. E aí eu peço sim que ela me apoie em alguns momentos, por exemplo, às vezes quando sair do banho eu aviso o Mano que ele tem que tomar banho, mas não dando a obrigação de que ela faça, mas pedindo uma atenção e dizendo: você é somente a mana, eu sou a mãe. Você não precisa fazer nada. Se ele não atender, eu já tinha avisado ele que eu iria fazer isso. Se ele não atender, deixa que depois eu resolvo. Isso não é tua responsabilidade. Então eu tiro dela esse papel de obrigação de fazer o irmão dela ir pro banho, por exemplo. E isso torna para ela, tira aquele peso do cuidador. Porque ela não é responsável, ela não tem uma consequência se o irmão dela não for pro banho. Diferente de mim na época, que podia ter consequências por não ter cuidado ou ter, de certa forma, uma retaliação também por ter deixado ele fazer alguma coisa que daqui a pouco eu, como criança, nem vi que ele fez, né? A questão é essa, quando a gente coloca esse lugar, não é julgar as nossas mães porque elas fizeram o melhor que elas puderam com a consciência que elas tinham na época que elas viveram, que era muito mais desafiadora que a nossa, né? Que não tinha muito mais escassez do que a nossa, tinha muito mais limitação do que a nossa. Então hoje, o que a gente pode fazer de melhor? A gente pode, sim, ensinar os filhos a fazerem as tarefas, eles precisam aprender. Né? Precisam aprender a dobrar roupa, a organizar o seu guarda-roupa, a esticar a sua cama, a secar a louça de vez em quando, né? A dobrar a roupa e guardar. Essas coisas que são tarefas básicas, eles têm que ir aprendendo. Por quê? Porque um dia eles vão ter a casa deles. Separada, né? Eles têm hoje a casa deles, que é a nossa casa. Então, quando a gente coloca eles para entender, né, que a rotina do lar é de todos, que todos contribuem, que a mamãe faz a comida, que a mamãe lava a louça e que daqui a pouco alguém vai secar a louça e alguém vai guardar a louça, a mamãe vai botar a roupa para lavar e para secar e alguém vai guardar essa roupa, alguém vai dobrar do seu jeitinho e vai guardar do seu jeitinho. A gente não exige perfeição dessa criança, a gente agradece por essa tarefa estar feita, por eles conseguirem fazer do jeito deles. A gente pode ensinar para que fique melhor, mas não criticando a tarefa feita, mostrando como pode ser feito de uma forma melhor, sem dar esse peso para as coisas. E aí, emocionalmente, eles vão ficando mais fortes, porque eles entendem que eles têm liberdade para falar conosco, que eles têm a posição deles de irmãos mais velhos, sim, que têm responsabilidades de acordo com a idade que eles têm, mas ao mesmo tempo não tira a responsabilidade dos mais novos também de executar. Então, traz um patamar de igualdade. Porque essa é a questão envolvida. Você não pode exigir que uma criança pequena vá esticar a sua cama com perfeição. Ela vai esticar a cama do jeito dela. E aí vai no seu discernimento de liberar o seu perfeccionismo, a sua alta exigência de padrão, muitas vezes, para que essa criança faça as coisas do jeitinho dela
e seja valorizada, respeitada pelo que ela está entregando de resultado de acordo com a idade que ela tem, entendendo que tudo é visto, que eles têm responsabilidades, né? Às vezes de cuidar do pet, de fazer isso, aquilo, e que tudo isso vem de um discernimento nosso como adulta, como mãe, para não sobrecarregar os nossos filhos com responsabilidades que são nossas. Assim como não responsabilizar os filhos dentro dos relacionamentos, de colocar os filhos numa posição de estar entre você e o pai, por exemplo. É outra coisa que para a criança é muito desafiador, porque eles amam os dois. E aí, às vezes, a mãe usa a criança para mandar recado para o pai, em vez de conversarem os adultos e deixar a criança de fora dessa história. Não faça isso com a sua criança, porque isso traz marcas profundas. E aí depois, você quando olha para isso dessa forma, eu tenho certeza que você vai sentir em você as marcas que você carrega desses comportamentos. E é soltando isso cada vez mais que você pode tornar a tua jornada cada vez melhor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com as mamães que podem gostar desse conteúdo e aqui embaixo na descrição eu tenho o Mãe Portal. O Mãe Portal é um curso que fala sobre várias camadas emocionais, tem terapias, parte de completar e colocar isso em prática para as mães poderem se autodesenvolver e ainda liberarem os filhos de atraso de desenvolvimento, acelerando os processos evolutivos deles cada vez mais através das curas que você como mãe comanda. Então, se você gostou desse vídeo, um grande beijo para você, se inscreve nesse canal para mais e até o próximo vídeo.